O som da chuva pesada ecoa pelas ruínas de uma cidade destruída. Relâmpagos rasgam o céu escuro, iluminando um cenário de puro massacre. No centro de tudo, Qin Feng está de joelhos. Seu corpo está cravado de espadas, a armadura estilhaçada, o sangue escorrendo sem parar. Ele acabou de enfrentar o impossível. Com uma taxa de envelhecimento 100 vezes maior, ele sobreviveu e conquistou as ruínas do Deus antigo. Mas a recompensa não está em suas mãos. Diante dele, com um olhar frio e superior, está Qin Xiaoyu. Ela segura o artefato supremo, brilhando em um tom dourado. Com um sorriso cínico, ela diz que ele é realmente impressionante, mas que o artefato divino, o olho do julgamento, ela aceitará por ele. Qin Feng cospe sangue. A dor das lâminas não é nada comparada ao que está ouvindo. Ele ergue os olhos, a voz falhando. Ele pergunta o porquê. Por que traí-lo justo agora? Ele a lembra. Eu sou seu irmão, Qin Xiaoyu. A expressão dela não muda. Pelo contrário, o desprezo só aumenta. Ela zomba da palavra irmão. Ela cospe na cara dele que não passa de um filho adotivo, sem nenhum laço de sangue, e ainda ousa se chamar de irmão dela. É nesse momento que uma segunda figura surge das sombras, Song Fei. O homem loiro e elegante se aproxima, fingindo repreender Xiaoyu pelas palavras duras, mas logo revela sua verdadeira face. Ele agradece a Qin Feng. Afinal, o irmão postiço foi muito útil para que eles conseguissem o artefato. Song Fei sorri com malícia e revela o golpe final. Para esgotar a longevidade de Qin Feng de uma só vez, ele teve o trabalho de cravar em seu corpo a lâmina devora almas. Ele pergunta em tom de deboche o que ele acha desse presente de despedida. A ficha cai. O mundo de Qin Feng desmorona. Ele olha para a mulher que protegeu a vida inteira. Ele diz com a voz embargada que se esforçou tanto para criá-la, que deu tudo a ela. Desde que o jogo divino começou, ele arriscou a própria vida inúmeras vezes por ela. O arrependimento o consome, enquanto ele admite que enxergou errado quem ela era. Mas Xiaoyu não sente remorso. Ela o acusa de sempre interferir na vida dela, de controlá-la desde que os pais morreram. Ela é fria como gelo, ao dizer que antes, quando ela e Song Fei precisavam de proteção, ele era útil, mas agora que conseguiram o artefato, o valor dele acabou. Song Fei levanta a espada, pronto para o abate, mandando Qin Feng aceitar a morte e garantindo que cuidará bem de Xiaoyu. Um grito gutural de ódio rasga a garganta de Qin Feng. Com os olhos escurecidos pela morte iminente, ele faz sua última promessa. Mesmo morto, eu não perdoarei vocês. A lâmina desce. O sangue espirra. Tudo isso por causa do jogo. No ano de 2025, o jogo dos abandonados pelos deuses mudou a humanidade. Sempre que alguém dorme, é forçado a entrar nesse mundo. Lá, o dinheiro não vale nada. A única moeda é a sua própria vida, a longevidade. Morrer no jogo significa perder anos de vida no mundo real. Matar monstros significa ganhar mais tempo. Os mais fortes podiam trazer essas habilidades para a realidade, rasgando tanques com as mãos ou resistindo a explosões nucleares. O caos tomou conta do mundo. Qin Feng lutou nesse inferno. Ele enfrentou provações, quase morreu inúmeras vezes, tudo para proteger a irmã, até se tornar um dos 100 jogadores mais fortes do mundo. Ele conquistou as ruínas, ele obteve o olho do julgamento. Ele tinha o poder para alcançar o topo. Mas no fim, debaixo da chuva fria, ele percebe a dura verdade. Toda a sua dedicação foi em vão. Sua luta só serviu para pavimentar o caminho de outra pessoa. A traição veio da única pessoa que ele amava. Enquanto a escuridão da morte o engole, um último pensamento queima em sua mente. Se eu pudesse viver mais uma vez, eu viveria por mim mesmo. Um sobressalto. Qin Feng abre os olhos, puxando o ar com força. Ele está na cama. O quarto está escuro, iluminado apenas pelas luzes da cidade lá fora. Ele toca o próprio pescoço, suando frio. Ele olha ao redor, confuso. O mundo real? Ele não estava morto? Ele pega o celular. A tela brilha com a data. 2025. Os olhos dele se arregalam. Ele vai até a janela,
olhando para a metrópole intacta. Não pode ser. Ele renasceu. Ele voltou 9 anos no tempo, exatamente para o dia em que o jogo dos abandonados pelos deuses começou. Antes que ele possa processar o milagre, a porta do quarto é escandarada com um chute violento. É Qin Xiaoyu. Ela veste o uniforme escolar e está furiosa. Ela grita exigindo saber por que ele não atendeu o telefone. Qin Feng a encara. As memórias se alinham. Esse é o dia do início do jogo, o dia em que eles brigaram por causa de Song Fei. Naquela época, Song Fei era só um ídolo underground, e ela uma fã obcecada. Ela berra que as haters estão atacando ele, que ela precisa apoiá-lo, e culpa Qin Feng por ter cortado o dinheiro dela para os rankings. Qin Feng a escuta em silêncio. Ele sabe a verdade. Song Fei era um canalha, que enganava e abusava das fãs. Qin Feng só queria protegê-la, mas a recompensa por essa proteção foi uma facada nas costas. Xiaoyu se aproxima, apontando o dedo na cara dele. Ei, você é surdo? Por sua culpa, meu irmão caiu do primeiro lugar. Se você não me der dinheiro agora, eu... O som do impacto estala pelo quarto. Um tapa brutal, carregado com 9 anos de ressentimento e ódio, atinge o rosto de Xiaoyu. O impacto é tão forte que ela voa para trás, derrubando objetos e caindo no chão, completamente atordoada. Ela leva a mão ao rosto marcado, chorando de dor e choque. Qin Feng, você me bateu! O olhar de Qin Feng é assustador. Uma aura pesada parece emanar dele. Ele a olha de cima para baixo, sem um pingo de pena. Ele avisa que hoje não tem tempo nem paciência para lidar com ela, e faz uma ameaça clara. Mas se continuar latindo para mim, vou quebrar sua boca. Ele pega sua jaqueta e seu copo. Ele explica com uma frieza cortante que o dinheiro foi deixado pelos pais deles e que ele nunca tocou em um centavo, por mais difícil que fosse a vida. Ele joga o cartão bancário no chão, bem na frente dela. Ele devolve tudo. Ele caminha até a porta, parando por um segundo. Sem olhar para trás, ele decreta o fim de tudo. A partir de agora, Qin Feng não tem mais uma irmã. Ele fecha a porta, deixando Xiaoyu chorando sozinha no chão. No corredor, Qin Feng bebe um gole de água. A mente dele está clara. Na vida passada, ele perdeu inúmeras oportunidades e abandonou tesouros misteriosos só para proteger aquela garota ingrata. Agora, sem esse peso nas costas, ele quer saber até onde pode chegar. Ele vai usar todo o seu conhecimento do futuro para esmagar qualquer um no seu caminho. Xiaoyu que se vire, e quanto a Song Fei, ele promete matá-lo com suas próprias mãos. O cenário muda. Qin Feng é puxado para o salão de seleção de classes. Um espaço etéreo, iluminado por chamas azuis. Ele não hesita. Na vida passada, ele se escolheu ser guerreiro para servir de escudo para a irmã. Os guerreiros são fortes, mas não servem para ele agora. Ele precisa de mobilidade. Ele precisa ser letal. Decidido. Desta vez, serei um assassino. Assim que ele faz a escolha, o sistema emite um alerta dourado que faz seu coração disparar. O artefato supremo, o olho do julgamento, foi vinculado com sucesso. Uma esfera de luz cegante, no formato de um olho, surge diante dele. O artefato viajou no tempo com sua alma. O sistema anuncia o atributo único, Julgamento Supremo. Uma habilidade passiva que garante automaticamente a classe e o talento da mais alta qualidade. A escuridão começa a brotar do chão, subindo pelas pernas de Qin Feng e engolindo seu corpo. O sistema avisa: parabéns, você obteve uma classe oculta. Quando a transferência é concluída, a aura azul é substituída por sombras densas e negras que dançam ao seu redor. Seu cabelo agora é branco prateado. O sistema decreta: você agora é um sombra. Qin Feng sorri, a classe oculta suprema dos assassinos. Mas a surpresa real vem a seguir. O artefato supremo lhe concede o poder primordial mais antigo do universo. Uma autoridade que ultrapassa regras e ordens. Ele fica em choque. Na vida passada, demorou 7 anos para os humanos sequer descobrirem a existência do poder da ordem. E ninguém nunca conseguiu dominá-lo. Agora, no nível 1, ele já possui a autoridade primordial. Algo que está acima das próprias regras do jogo.
Ele só precisa chegar à Terra da Ordem e obter a divindade para ativar esse poder absurdo. O objetivo está traçado. O sistema pede um nome. Envolto em escuridão, ele responde: vou chamar de Sombra. A transição é imediata. Ele é jogado na terra abandonada pelos deuses. O sistema avisa sobre a perda de vida e define a área. Cidade das Conchas, uma zona pacífica. Qin Feng materializa-se no meio da cidade medieval. Ao seu redor, dezenas de pessoas em trajes de iniciantes estão em pânico. Alguns acham que é um sonho, outros que estão alucinando após o trabalho, mas a dor logo prova o contrário. Jogadores começam a respawnar na praça gritando em agonia. Eles acabaram de ser mortos por monstros de nível 1 lá fora e perderam metade de suas vidas reais. O terror se espalha. No meio do caos, a figura imponente de Qin Feng, coberto por seu manto negro e aura sombria, chama a atenção. Os novatos percebem que a classe dele é diferente. A adaga tem efeitos especiais. Qin Feng ignora os murmúrios. O tempo não espera por ninguém. Ele precisa agir rápido. De repente, uma garota loira segurando um arco longo se aproxima dele. Qin Feng bate o olho e já sabe. O arco inicial é curto. Se ela tem um longo, também possui uma classe oculta. Ela se chama Irmã Li. Com um sorriso forçado, ela tenta recrutá-lo. Ela diz que os monstros lá fora são fortes demais para ir sozinho, que a equipe dela já foi destruída uma vez e que eles têm experiência. Qin Feng olha pelo canto do olho. Experiência em morrer? Ele não tem tempo para carregar peso morto. Não preciso, responde com voz gélida. A rejeição fere o ego do grupo. Um dos figurantes carecas começa a zombar, dizendo para ele não fingir ser mestre, que se 5 não conseguiram, ele sozinho vai morrer. Outro debocha dizendo que por ser um assassino de classe nobre, ele pelo menos pode fugir. Irmã Li fecha a cara. O sorriso desaparece, substituído por um olhar irritado e calculista. Ela lê o ID dele, Sombra. Ela murmura que é um idiota arrogante. Mas ela não vai deixar barato. Ela sinaliza para o grupo. Eles vão segui-lo, vão usar esse arrogante para descobrir os padrões dos monstros e, com um sorriso maldoso, ela completa. E quem sabe, ver como ele vai morrer. O vento uiva do lado de fora da Vila das Conchas. A terra abandonada pelos deuses não é um jogo comum, é um abatedouro. E Irmã Lizzie sabe muito bem disso. Escondida nas sombras da zona segura, ela observa com os olhos cravados na figura de manto negro que caminha em direção ao perigo. Na cabeça dela, o alerta soa alto. Ela tem muita experiência em jogos online, formou um time rápido, mas o resultado foram completamente aniquilados pelo primeiro monstro que encontraram. Aquilo definitivamente não era um inimigo para jogadores de nível 1. Mas o cara à frente dela, ele é diferente. Um dos figurantes do grupo dela sussurra, notando os detalhes. A arma dele não é uma adaga comum de iniciante, é uma lâmina curta. As roupas são diferentes, e o mais assustador, ele se move rápido demais. Um assassino comum não teria tanta agilidade logo de cara. Lizzie toma uma decisão. O jogador Sombra é incomum. Segui-lo pode ser a chave para conseguir informações vitais. Ela dá um passo furtivo, pronta para rastreá-lo. Mas Qin Feng não é um novato. Um brilho azul escuro envolve o corpo dele. O sistema avisa, furtividade ativada. Em um piscar de olhos, as sombras o engolem. Ele desaparece no ar. O grupo de Lizzie entra em choque. Como assim? Uma habilidade de invisibilidade logo no nível inicial? Que classe roubada é essa? Frustrados e com medo, os figurantes desistem. Lá fora é perigoso demais. Eles já morreram uma vez e perderam metade da vida útil. Lizzie concorda, engolindo o orgulho. É melhor voltar e procurar baús escondidos ou NPCs. Seguir o Sombra virou uma missão impossível. Enquanto os novatos recuam, Qin Feng caminha invisível pela floresta chuvosa. Ele sorri por baixo da máscara. Eles achavam que podiam segui-lo? A classe Sombra é única. Um assassino comum perderia a furtividade em segundos, mas graças ao seu talento especial, domínio da invisibilidade, a duração é dobrada e o nível da habilidade sobe. Ninguém, absolutamente nenhuma criatura pode detectá-lo neste estágio. Ele pensa nos jogadores encolhidos na vila,
Um bando de ingênuos. A cidade inicial não fortalece ninguém, é só um refúgio temporário, e nesse jogo, quem é fraco vira presa. A furtividade dele finalmente acaba. A escuridão se dissipa, mas Qin Feng não se desespera. A grande sacada dessa habilidade é que o tempo de recarga começa a contar no exato momento em que ela é ativada. Em poucos segundos, ele já pode sumir de novo. Ele abre seu painel de status. É hora de ver o verdadeiro poder da sua classe. Todos os jogadores começam com 10 pontos básicos em cada atributo. Na sua vida passada, como guerreiro, ele ganhou apenas um bônus de mais 3 em força e constituição. Mas agora, a classe sombra dá bônus em tudo, e a agilidade recebe um absurdo de mais 8. Ele ainda tem 5 pontos livres para distribuir. Qualquer jogador afobado colocaria em força para bater mais forte. Qin Feng sabe que isso é um erro fatal. Ele joga todos os 5 pontos em agilidade. A matemática da sobrevivência é simples. No começo do jogo, não importa a sua build, qualquer monstro vai te dar um dano esmagador. A única forma de matar sem morrer é sendo rápido o bastante para não ser tocado. Um rosnado gutural corta o som da chuva. Atrás de uma árvore grossa, uma criatura vermelha, bípede e com garras afiadas está debruçada sobre um corpo. É um rastejador de nível 1. Qin Feng estreita os olhos. O monstro está devorando alguém. Pelos ferimentos na criatura, o grupo de 4 jogadores que Lizzie mencionou tentou lutar, mas foi massacrado. E o pior, quando um monstro mata um jogador, ele absorve a vida dele e pode evoluir. O rastejador levanta a cabeça sentindo algo, mas é tarde demais. Qin Feng já está no ar. As sombras explodem de sua lâmina. Ele desce com precisão cirúrgica na nuca da criatura. Golpe devastador. O impacto rasga o monstro ao meio. O sistema apita freneticamente. 174 de dano. O rastejador cai morto instantaneamente. Até Qin Feng fica de olhos agarrados. Um golpe só? Ele sabe que acertar a nuca causa dano crítico, mas sempre 74 é insanidade. O sistema explica o milagre. A passiva, golpe pelas costas, ativou dobrando o dano por atacar fora do campo de visão. As habilidades se fundiram e multiplicaram a destruição. Ele lembra do passado, quando suava sangue de guerreiro para dar 40 de dano crítico e ainda saía machucado dessa mesma luta. O Lute aparece. Ele ganha 3 dias de vida negociável e 54 anos de vida inegociável. O monstro absorveu quase tudo dos jogadores mortos, mas para Qin Feng isso é o de menos, porque o verdadeiro prêmio acaba de despertar. Uma luz dourada e colossal irradia do peito de Qin Feng. A autoridade do julgamento, seu artefato supremo, reage. O sistema anuncia algo que muda as regras do universo. Talento primordial obtido. Evolução infinita. Sempre que ele estiver sozinho e matar um monstro, há uma chance de ganhar pontos de evolução. Ele também ganha 5 pontos diários de graça. E matar chefes garante pontos com 100% de certeza. Qin Feng respira profundamente. Chocado. Melhorar habilidades? Na vida passada, habilidades e equipamentos tinham níveis cravados em pedra. Ninguém podia alterar isso. Esse é o poder que transcende as regras do jogo. Ele não perde tempo. Ele gasta 4 pontos na hora. Ele evolui a furtividade e o golpe pelas costas. A furtividade agora dura 16 segundos. O dano ao sair dela sobe para absurdos 90% e a recarga cai. O dano bônus pelas costas também aumenta. A mente tática de Qin Feng junta as peças. 16 segundos de invisibilidade. Com sua maestria, isso dobra para 32 segundos. O tempo de recarga é de 26 segundos. A conclusão é aterrorizante para qualquer inimigo. Ele agora pode ficar invisível o tempo todo. Se ele tivesse isso 1 minuto atrás, o rastejador teria evaporado. Enquanto Qin Feng se torna um deus das sombras, em outra parte da floresta, a ignorância cobra seu preço. Um figurante musculoso segurando uma espada larga se gaba para uma garota. Ele ri dizendo que o jogo é fácil demais, que o magrelo de antes fugiu só de ver os músculos dele. Ele promete proteger a garota. A promessa dura 1 segundo. Uma sombra gigantesca cobre os dois. O cara olha para cima, suando frio. Porra, que coisa é essa? Descendo do tronco de uma árvore milenar, uma aranha colossal com marcas vermelhas os esmaga como se fossem insetos. É um nutridor,
um chefe de classificação bronze, nível 1, cercado por aranhas menores. Qin Feng se afasta ativando a furtividade. Ele observa a cena. Ele sabe o que aquele monstro é. 1600 de HP, um pesadelo impossível para novatos. Mas para ele, é o boneco de testes perfeito. Ele avança, invisível, letal. Ele avança direto na cabeça da aranha gigante. Golpe devastador misturado com ocultação sombria. A lâmina crava no ponto fraco, espirrando sangue escuro. 338 de dano. A aranha guincha de dor e fúria. Ela gira o corpo massivo, contra-atacando às cegas. Uma das patas raspa em Qin Feng. O sistema marca 9 de dano. Ele recua, o coração batendo forte. Foi por um tris. Se aquele ataque acertasse em cheio, seus míseros 130 de HP teriam zerado na hora. Mas o sorriso no rosto dele só aumenta. Causar mais de 300 de dano num boss, a sensação é indescritível. O nutridor entra em estado de fúria. Ele começa a golpear o chão e as árvores ao redor, tentando achar o agressor invisível. As aranhas menores entram em alerta máximo. Avançar corpo a corpo agora é suicídio. Mas Qin Feng não precisa da lâmina. Ele entende a mecânica do seu próprio poder. Se a principal fonte de dano vem do bônus de sair da invisibilidade e acertar pontos fracos, a arma não importa. Ele se abaixa e pega uma pedra do chão. Ele espera o tempo exato. A aranha se vira. Ele lança a pedra com toda a força. O projétil corta o ar e atinge as costas da criatura. O sistema calcula a loucura. Golpe devastador. Mais ataque pelas costas. Mais ponto fraco. 279 de dano. Com uma pedra. A estratégia está montada. Ele ativa a furtividade. Fica invisível. Espera a recarga no meio do caos. Pega outra pedra e ataca de novo. E de novo. O chefe bronze é lentamente destruído por um fantasma que atira pedras. Até que o golpe final é dado. Na Vila das Coxas, o sino do sistema toca para todos os jogadores. Um painel gigante aparece no céu. O ranking foi ativado. Número 1. Sombra. Nível 2. O jogador Sombra derrotou o Nutridor Bronze e foi o primeiro a alcançar o nível 2. O caos se instaura na zona segura. O figurante bombado, que acabou de renascer após ser engolido pela aranha, grita em desespero. Ele já morreu 2 vezes para monstros comuns e alguém já solou um boss? Outros jogadores entram em pânico, achando que é um erro do sistema. Irmã Lizzie olha para o céu, pálida. Ela junta as peças. O assassino que ficou invisível. O cara que saiu sozinho. É ele. Não faz sentido, mas é ele. De volta à floresta, Qin Feng está cercado pelo brilho dourado do lute. Ele murmura porque as aranhas menores fugiram e ele perdeu XP, mas o que está no chão compensa tudo. 46 dias de vida, uma adaga de bronze, 2 pontos de evolução e um livro de habilidade. Mão gananciosa. Os olhos dele brilham. Ele conhece essa habilidade. No passado, um jogador de uma guilda famosa ficou rico e virou VIP no servidor só por ter isso. Ela dá 20% de chance de obter um saque extra ao vasculhar o corpo de um monstro. Um boss bronze dropar isso é um milagre. Mas então, a ficha de Qin Feng cai. Um sorriso perigoso se forma em seu rosto. A habilidade tem 20% de chance. Mas ele tem o talento de evolução infinita. Se ele usar seus pontos para evoluir essa habilidade, ele não apenas aumentará a porcentagem, ele pode multiplicar a quantidade de drops infinitamente. O jogo acabou de dar a chave do cofre para o homem que pode quebrar as regras. Enquanto Qin Feng desbrava o inferno no jogo, o mundo real amanhece sob uma falsa sensação de normalidade. Caminhando para a escola, a amiga de Qin Xiaoyu tenta colocar algum juízo na cabeça dela. Elas lembram que ontem mataram aula só para apoiar o ídolo Song Fei e perguntam se ela não vai ligar para o irmão e pedir desculpas. Afinal, ele deve estar furioso. Mas a arrogância de Xiaoyu é cega. Ela cruza os braços, irritada, e diz que não fez nada de errado. Na cabeça distorcida dela, se não fosse por ele, elas quase teriam perdido o horário de entrada do evento. Ela exige que ele peça desculpas. A amiga dá um suspiro,
confessando que inveja Xiaoyu por ter um irmão tão bom. A resposta de Xiaoyu é puro veneno. Ela diz que ele só fica controlando o tempo todo, que nem é seu irmão de verdade, e decreta: eu já tenho o irmão Songfei. Isso basta. A amiga, notando um curativo no rosto de Xiaoyu, pergunta o que aconteceu. Engolindo o orgulho e a lembrança do tapa que levou, Xiaoyu desvia o olhar e mente dizendo que apenas caiu no chão. Mas o drama adolescente é interrompido assim que elas chegam à sala de aula. Uma multidão de alunos está aglomerada ao redor de uma carteira. O pânico toma conta do ambiente. Um garoto chamado Zhang Wei está deitado, dormindo, mas seu corpo está ficando translúcido. Ele está literalmente desaparecendo no ar. Os alunos gritam, assustados. Alguém avisa que a internet já está em chamas. O fenômeno é global. Especialistas na TV tentam explicar o inexplicável. Assim que alguém dorme, entra nesse estado semi-transparente e ilusório. O mundo real e o jogo dos deuses abandonados começaram a se fundir. A amiga de Xiaoyu entra em desespero, dizendo que precisa ligar para os pais, e implora para que Xiaoyu ligue para o irmão. A expressão de Xiaoyu se fecha em puro ódio. Ela vira o rosto e diz que jamais entraria em contato com ele primeiro. E com uma frieza assustadora para uma irmã, ela murmura: esse tipo de pessoa é melhor que morra logo. O que ela não sabe é que enquanto ela deseja a morte dele, Qin Feng está se tornando um deus. De volta à floresta chuvosa e sombria do jogo, o sistema brilha com uma luz dourada diante de Qin Feng. A habilidade Mão da Ganância evoluiu com sucesso de bronze para ouro. A chance de saquear um item adicional de um monstro saltou de míseros 20% para absurdos 70%. Ele sorri por baixo da máscara. Ele deu sorte e conseguiu mais 2 pontos de evolução. A matemática em sua mente é rápida. Com mais 3 pontos, ele eleva a habilidade para nível mais 3 e garante 100% de chance de loot extra. O monopólio perfeito. Ele equipa sua nova adaga corrosiva e observa a chuva cair. Ele sabe que os governos do mundo real já devem ter percebido o problema. Cada vez mais pessoas serão sugadas para o jogo. Em breve, a humanidade descobrirá a regra de ouro. Habilidades e equipamentos podem ser extraídos para o mundo real. Quando isso acontecer, o caos absoluto vai dominar a Terra. Mas existem 2 condições para trazer o poder para a realidade: alcançar o nível 10 e ter uma quantidade gigantesca de vida útil negociável. Matar monstros comuns é perda de tempo. Ele precisa caçar chefes, e rápido. Como se o destino ouvisse seu pedido, sons de batalha ecoam pela floresta. Qin Feng se aproxima furtivamente e observa a cena. Um grupo de jogadores está enfrentando uma criatura vermelha, esguia e assustadoramente rápida. O sistema a identifica. Corredor rápido. Chefe de nível 2. Classificação bronze. Mas o que chama a atenção de Qin Feng não é o monstro, e sim quem está enfrentando. O líder do grupo é um homem robusto com um escudo gigante, Wang Meng. Qin Feng arregala os olhos. Os rumores da sua vida passada eram reais. Logo no início do jogo, Wang Meng conseguiu formar um time composto inteiramente por jogadores de classes ocultas. A sinergia deles é invejável. Wang Meng usa a Barreira Sagrada, uma habilidade de invencibilidade de sua classe Guerreiro do Escudo Sagrado. Atrás dele, uma maga profeta dispara bolas de fogo proféticas, causando o dobro de dano mágico. Um atirador de elite dispara flechas rápidas, e um oráculo sagrado mantém a cura em área. Eles são a elite da elite. Mas contra a velocidade absurda do chefe, os ataques à distância não acertam. Wang Meng, segurando o avanço da criatura com o próprio corpo, grita para o curandeiro mantê-lo vivo. Ele quer vencer na base do desgaste. Escondido nas sombras, Qin Feng balança a cabeça. Otimista demais. Wang Meng esqueceu a regra básica de sobrevivência. Eles estão em um campo aberto. Lutas longas atraem convidados indesejados. E do meio da lama, os convidados surgem. Criaturas humanoides feitas de lodo escuro emergem do chão. Contaminadores. Monstros de nível 2. Um deles ataca o flanco do grupo. O espadachim reage, acertando um golpe em cheio, mas o sistema acusa apenas 33 de dano. A defesa da criatura é colossal.
Pior ainda, os contaminadores começam a vomitar uma lama fétida que gruda nos pés dos jogadores. É um efeito de lentidão em área. Eles estão presos. A maga do grupo, Rei Bulinda Lise, vê um monstro de lama saltar em sua direção. Ela grita por socorro, fechando os olhos para o impacto. Mas o impacto nunca vem. Um clarão azul corta a chuva. Um som de carne sendo rasgada ecoa. Menos 441. O contaminador é partido ao meio em um único golpe, derretendo no chão. A maga abre os olhos, chocada. O espadachim gagueja sem acreditar. Até mesmo um rastejador de nível 1 levava 10 segundos para ser morto por um grupo inteiro. Como um monstro de nível 2 com defesa alta foi obliterado instantaneamente? Outro clarão. Menos 441. O segundo contaminador desaparece. Foi um golpe fatal, mas ninguém viu quem fez isso. Wang Meng, suando frio, tenta manter a moral. Ele torce para que a presença invisível seja amigável e manda o time focar no chefe. Enquanto isso, Qin Feng colhe os frutos de seu massacre silencioso. O sistema o avisa. Ele obteve a habilidade Dardo Venenoso, um ataque de médio alcance com dano contínuo. Perfeito. Sem hesitar, ele gasta seus pontos e evolui a habilidade para o nível prata. O dardo agora causa 120 de dano inicial e aplica veneno mortal, derretendo 50% do dano continuamente por 5 segundos. A hora do teste chegou. No centro da clareira, a situação de Wang Meng desmorona. O corredor rápido perfura a barreira sagrada. As garras vermelhas transpassam o peito do líder. O curandeiro entra em pânico, avisando que não consegue manter a cura. Cuspindo sangue, Wang Meng dá a última ordem. Fujam agora! O chefe abre a mandíbula, pronto para devorar a cabeça do guerreiro. De repente, um dardo de energia verde rasga a escuridão e crava no pescoço do monstro. Menos 845. O número vermelho sobe aos céus. O chefe guincha em agonia absoluta, perdendo metade da vida em uma única fração de segundo. O grupo assiste paralisado, enquanto o monstro recua, contorcendo-se. E o veneno começa a agir. Menos 324, menos 324, menos 324. O dano contínuo, impulsionado pelos atributos monstruosos de Qin Feng, derrete a criatura de dentro para fora. O chefe de classificação bronze desabou no chão, morto. O sistema enlouquece. Como Qin Feng causou 90% do dano total, o saque é exclusivamente dele. Ele ganha 600 pontos de experiência, sobe para o nível 3, ganha mais pontos de evolução e 55 dias de vida. Nas sombras, Qin Feng sorri. O dano contínuo também se beneficia da sua passiva. Com isso e a furtividade, ele é um fantasma letal. Nenhum monstro no início do jogo é páreo para ele. Wang Meng cai sentado na lama, segurando o ferimento no peito. Ele olha para o cadáver do chefe incrédulo. Caramba, esse dano, isso ainda é humano? Ele nota que o feixe de luz do saque desapareceu no ar. Sabendo que o salvador invisível ainda está ali, Wang Meng coce sangue e agradece em voz alta. A voz de Qin Feng surge do nada, fria e cortante como o vento. Me agradecer? No mundo selvagem, não confie nos outros tão facilmente. O silêncio pesa sobre o grupo. A aura de perigo do assassino invisível é esmagadora. Wang Meng, demonstrando respeito e inteligência, entende o recado. Ele diz que não vai atrapalhar a análise dos itens, apresenta-se formalmente e oferece ajuda no futuro. A maga tenta ser fofa e pedir para adicioná-lo como amigo, mas é rapidamente calada pelos companheiros que a puxam para longe. Enquanto eles recuam, Qin Feng os observa. Ele sabe que Wang Meng é um cara legal, confiável e, mais importante, tem o apoio do governo e recursos infinitos. Qin Feng precisa de um canal de vendas estável para desovar o lixo que não vai usar. O contato foi plantado. Ele se aproxima do cadáver do chefe. A mão da ganância brilha em ouro. Uma projeção gigante de uma manopla dourada esmaga o corpo do monstro, extraindo até a última gota de valor. Ele consegue as perneiras de pele da corrida, um equipamento de bronze perfeito para assassinos, aumentando defesa, resistência e velocidade de recarga. A coleta foi um sucesso absoluto. Sua mochila já está enchendo de livros de habilidades e equipamentos de outras classes. Assim que lotar, ele voltará para a cidade para trocar tudo por vida negociável. A chuva bate em seu rosto enquanto ele aperta os punhos.
Sua velocidade de progressão é centenas de vezes mais rápida do que em sua vida anterior. Ele não é mais o escudo de ninguém. Ele é a própria morte caminhando pelo jugo. E com os olhos brilhando em um tom predatório, ele faz uma promessa para o vazio. Song Fei, logo irei atrás de você. A chuva cai pesada sobre a floresta escura, mas o verdadeiro pesadelo não é o clima, é o massacre. Jogadores correm desesperados por suas vidas. Monstros de lama e criaturas vermelhas atacam em bando. O desespero toma conta. As regras desse mundo são cruéis. Os monstros estão ficando mais numerosos e, quando perdem muita vida, recuam para sobreviver. A dura realidade bate à porta dos novatos. Para sair do jogo e acordar no mundo real, eles precisam alcançar o nível 3. Se ficarem presos ali, seus corpos físicos morrerão de fome. Mas como subir de nível, se formar grupos pequenos não funciona e grupos grandes atraem a morte? Um jogador grita, aterrorizado, lembrando que um grupo de 40 pessoas acabou de atrair um amaldiçoador. O resultado? Mais de 30 mortos por uma única habilidade. Longe da linha de frente, a irmã Lizzie treme de raiva e medo. O jogo é difícil demais. Ela e seu grupo já morreram 3 vezes. O tempo de vida inegociável dela caiu para menos de 10 anos. Ela não pode mais se dar ao luxo de morrer. Seus olhos varrem o painel do sistema e param no topo do ranking. O jogador Sombra já está no nível 3. A mente calculista de Lizzie começa a trabalhar. Ele deve ter um método. Ela vira para seus capangas e dá a ordem. Espalhem a notícia. Ela quer contratar o Sombra. E o preço? 10 milhões em dinheiro no mundo real. Ela sorri, confiante de que ninguém recusaria uma fortuna dessas. Mas, enquanto os fracos imploram por ajuda, o Sombra continua sua caçada. Nas profundezas da floresta, Qin Feng acaba de fatiar um corruptor de nível 2. O sistema apita, mais 20 pontos de experiência e, o mais importante, 1 ponto de evolução. Ele sorri, é o que faltava. Sem hesitar, ele gasta seus 5 pontos acumulados e evolui a habilidade Mão da Ganância. A luz dourada brilha, elevando a técnica da raridade platina para esmeralda. Os números são absurdos. A chance de obter um saque extra sobe para 160%. E agora, há 20% de chance de o item extra vir com a raridade aprimorada. Qin Feng cerra os punhos, sentindo o poder. Se ele continuar evoluindo essa habilidade, chegará a 200%. Ele será uma máquina de recursos. Mas a comemoração é interrompida por uma presença esmagadora. Entre as árvores, uma silhueta gigantesca e retorcida se ergue. O corpo é feito de sombras e raízes púrpuras, com múltiplos olhos azuis brilhando na escuridão. É ele, o Amaldiçoador, o chefe de nível bronze que massacrou o grupo de 40 pessoas. Qin Feng observa de longe, analisando a aura da criatura. Ele está absorvendo a vida dos jogadores caídos. Ele está evoluindo para o nível prata. É um banquete de experiência e lute, mas Qin Feng estala a língua frustrado. Seu inventário está completamente lotado. Se ele matar o chefe agora, não terá onde guardar os itens. A decisão é fria e tática. Ele marca o local no mapa. O chefe precisa de tempo para evoluir. Qin Feng vai voltar para a cidade, esvaziar a mochila e retornar para o abate. Na Vila das Conchas, o clima é de velório. Jogadores pobres lamentam que os ricos estão usando dinheiro real para comprar proteção, enquanto eles continuam morrendo e perdendo anos de vida. De repente, a praça central é iluminada por um círculo de luz azul. Uma banca de vendas surge do nada, com um cronômetro de apenas 10 minutos. No centro dela, sentado com a postura imponente e o rosto oculto pelas sombras do capuz, está Qin Feng. A multidão entra em choque. Ele está vestindo 2 peças de equipamento de nível bronze e ainda tem mais itens à venda. Alguém olha para o nome flutuando acima da banca e o pânico se mistura com reverência. É o Sombra, o número 1 do ranking. Uma mulher se aproxima. Ela também esconde o rosto sob um capuz. Qin Feng a reconhece na hora. Rosa Cinzenta, a 11ª colocada no ranking. Ela aponta para o livro de habilidade Lança de Gelo e pergunta o preço. 100 dias de vida negociável, responde Qin Feng, com a voz inabalável.
Rosa Cinzenta recua. É muito caro. Ela tenta a tática do mundo real. Quer pagar com dinheiro. Qin Feng não pisca. Ele avisa que se ela tem dinheiro, deve comprar dias de vida de outra pessoa e depois trocar com ele. Se ninguém cobrir a oferta, ele guarda o item. Sem saída, Rosa Cinzenta abre o canal do seu grupo. Eles discutem rapidamente. A habilidade vai acelerar o grind deles para o nível 3, permitindo que eles fujam do jogo. O grupo concorda e transfere a vida para ela. Ela entrega os 100 dias. Qin Feng aceita, sabendo perfeitamente que um grupo no nível 2 já deve ter matado dezenas de monstros e acumulado muito mais do que isso. O saldo de vida negociável dele salta para 368 dias. É nesse momento que a multidão se abre. Irmã Lizzie, com sua armadura e arco, para de frente para a banca. Um sorriso arrogante estampa seu rosto. Finalmente te encontrei, Sombra. Ela não pede, ela exige. Ela oferece a ele a oportunidade de levá-la ao nível 3 em troca de 10 milhões no mundo real. Os figurantes ao redor sussurram, maravilhados com a quantia. Mas por baixo da máscara, os olhos de Qin Feng são puro gelo. Ele sabe exatamente quem ela é. Jian Li. Na sua vida passada, ela foi a líder de um sindicato criminoso. Ela usava seu dinheiro para comprar vida negociável, sequestrava pessoas para farmar para ela, e se alguém desobedecesse, ela mandava matá-los no mundo real. Uma escória. Eu recuso, dispara Qin Feng, sem um pingo de hesitação. O sorriso de Jiang Li desaparece. Ela tenta intimidá-lo, lembrando que ele pode ser forte ali, mas o dinheiro dela no mundo real pode dar a ele carros, casas e mulheres. Qin Feng nem olha para ela. Ele manda ela sair da frente e parar de atrapalhar seus negócios. Na mente dele, a verdade é clara. O dinheiro do mundo real em breve será papel inútil. A única moeda que vai importar é a vida negociável. Humilhada na frente de todos, Jiang Li estala a língua. Ela cruza os braços e ameaça, dizendo que no mundo real já teria ensinado uma lição a ele. O ar ao redor de Qin Feng congela. Ele levanta o rosto. Um brilho dourado e assassino escapa de seu olho esquerdo. A intenção de matar é tão densa que parece sufocar a praça. Diga mais uma palavra. A voz dele soa como uma sentença de morte. E eu vou te matar até sua vida zerar. O terror paralisa Jiang Li. Ela engole seco, dá um passo para trás e, sem coragem para retrucar, chama seu grupo e foge dali. Com a escória fora do caminho, Qin Feng termina suas vendas. O manto da luz fraca rende mais 19 dias. O saldo final bate 546 dias de vida negociável. A loja fecha. O cronômetro zera. Enquanto os jogadores que compraram seus itens comemoram o novo poder, Qin Feng se levanta. As sombras começam a engolir seu corpo novamente. Ninguém ali faz ideia de que a vida negociável que acabaram de gastar é a chave para extrair habilidades para o mundo real. Ninguém sabe que a ordem mundial está prestes a ruir. Mas Qin Feng sabe. E agora que sua mochila está vazia e seus bolsos estão cheios, ele vira o rosto em direção à floresta. É hora de lidar com o amaldiçoador. A respiração de Irmã Lizzie é pesada. Ela corre pelos becos da zona segura, ofegante, com o orgulho completamente despedaçado. O ódio queima em seus olhos. Aquele maldito Sombra não apenas recusou suas condições, como teve a audácia de ameaçá-la de morte na frente de todos. Cerrando os punhos, ela faz uma promessa sombria. Quando voltar para a realidade, com certeza vai caçá-lo e matá-lo. Mas a vingança precisa esperar. O desespero para sobreviver é maior. Das sombras de um beco, uma voz a chama. Um homem magro com um sorriso astuto se apresenta como Mao Li Jun, o velho Mao. Ele revela que já está no nível 2 e que conhece os truques para evoluir neste inferno. Com um olhar ganancioso, ele pergunta se aquele 1 milhão que ela ofereceu na praça ainda está valendo. Lizzie estreita os olhos. Que truques? Mao se aproxima, baixando o tom de voz. Ele diz que para mostrar sinceridade, vai abrir uma exceção.
O segredo da sobrevivência inicial é um só: colocar todos os 5 pontos de atributo em agilidade. Só assim a velocidade máxima de corrida de um jogador supera a dos rastejadores. A revelação atinge Lizzie como um soco. O choque estampa seu rosto. Então é assim que o jogo funciona? Ela morde o lábio frustrada, percebendo o erro fatal que cometeu ao colocar todos os seus pontos iniciais em força. Sem saída, ela engole o orgulho e aceita a ajuda. Ela admite que Mal não é tão forte quanto o Sombra, mas aumenta a aposta. 5 milhões em dinheiro real se ele a levar até o nível 3. Mao Li-jun sorri, aceitando na hora. Enquanto Lizzie se vira, ele pensa consigo mesmo. O Sombra pode até ser forte, mas não tem cérebro. Recusar 1 milhão tão fácil? Que idiota! O que Mao não sabe é que o idiota está prestes a quebrar o jogo. Nas profundezas da floresta, a chuva cai sobre uma criatura colossal, o Amaldiçoador. O corpo do monstro é uma massa de raízes escuras e olhos azuis brilhantes, envolto por uma névoa cinzenta espessa. Escondido nas sombras, Qin Feng analisa a presa. O chefe já avançou para o nível prata e continua evoluindo. Para chegar ao nível ouro, precisaria de umas 7 ou 8 horas. Qin Feng aperta o cabo de sua adaga. Ele não tem paciência para esperar. Ele ataca. Dardos envenenados cortam o ar e cravam na criatura. O sistema registra um dano massivo de 659 pontos. Emendando o movimento, ele dispara um golpe devastador. O monstro ruge, uma onda de som e fúria que faz a terra tremer. O dano contínuo do veneno começa a derreter a criatura. Menos 219, menos 219, menos 219. Mas Qin Feng não fica para admirar o estrago. Furtividade ativada. Ele desaparece no ar 1 milissegundo antes do contra-ataque. Atrás de uma árvore, ele respira fundo, calculando. Um boss prata tem de 2 a 3 vezes mais vida que um bronze. Ou seja, apenas 2 ou 3 dardos venenosos serão o suficiente. Mas o perigo é extremo. O amaldiçoado é um chefe do tipo mágico. A maioria de seus ataques é em área, e o dano é letal. Qin Feng sabe que se não tivesse recuado imediatamente, não teria saído do alcance da explosão. Com sua vida e defesa atuais, um único acerto seria a morte instantânea. Ele precisa de frieza. Ele espera o tempo de recarga da furtividade acabar, com os olhos fixos nos padrões do monstro. A criatura destrói o cenário, procurando o inimigo invisível. O som de madeira quebrando ecoa. Uma brecha se abre. É agora. Qin Feng avança como um fantasma. A lâmina brilha. Mais 659 de dano crítico em um ponto fraco. O golpe devastador acerta em cheio. O veneno volta a corroer a vida do monstro. O amaldiçoado solta um grunhido agonizante. A barra de vida da criatura atinge o limite. O instinto de sobrevivência fala mais alto, e o monstro colossal vira as costas, começando a fugir. Qin Feng assiste à fuga com um sorriso frio. Ótimo! Em vez de lutar até o fim, a rendição do monstro poupa seu trabalho. O veneno faz o resto. O gigante desaba. O sistema enlouquece. O amaldiçoado de nível prata foi morto. Qin Feng ganha 1.800 de experiência. Uma luz o envolve, anunciando que ele subiu direto para o nível 5. Ele ganha 4 pontos de evolução e 124 dias de vida negociáveis. Ele ri, maravilhado. Subir 2 níveis de uma vez e ainda ganhar pontos de evolução é um absurdo. Mas o verdadeiro show está prestes a começar. Ele estende a mão sobre o cadáver. Mão da ganância. A manopla dourada esmaga os restos do chefe. O sistema apita não uma, mas 2 vezes. Ele ganha mais 4 pontos de evolução e mais 124 dias de vida, em dose dupla. Qin Feng agralha os olhos. 2 recompensas extras. Aquele único boss rendeu 12 pontos de evolução e 372 dias de vida.
mas a luz que emana do saque muda de cor. Um brilho intenso e dourado cega a floresta. O efeito extra da mão da ganância esmeralda foi ativado. Um dos itens de saque foi promovido da raridade prata para ouro. Qin Feng se aproxima, extasiado. O boss dropou 7 ou 8 equipamentos, mas um problema prático o atinge. Sua mochila só tem 10 espaços. Ele não pode voltar para a cidade toda vez que matar um chefe. Seria um desperdício de tempo. Ele preza para que o monstro tenha dropado um anel de armazenamento. No meio dos itens brilhantes, algo chama sua atenção. Ele se abaixa, curioso, tocando o objeto. Enquanto Qin Feng lida com o excesso de riqueza, a Vila das Coxas recebe seus heróis. O círculo de teletransporte brilha, e o grupo de Wang Meng aparece. A maga Li Bubing respira aliviada, gritando que finalmente voltou viva. Os figurantes ao redor comemoram. Graças ao líder Wang Meng, eles conseguiram chegar ao nível 3 e voltar em segurança. Wang Meng, humilde e exausto, diz que foi um esforço de equipe. Li Bubing, no entanto, faz um bico. Ela resmunga, chateada por não ter conseguido adicionar aquele grande jogador invisível como amigo. Ela acha que ele sentiu nojo porque ela estava suja de lama. Um dos companheiros brinca, dizendo que se ela estivesse usando o equipamento novo, talvez ele tivesse aceitado. A conversa descontraída morre instantaneamente quando um som ecoa pela praça. O ranking foi atualizado. Todos olham para o painel flutuante no céu. O silêncio é absoluto. Posição 1. Sombra. Assassino. Nível 5. Os olhos dos jogadores quase saltam das órbitas. Que? Subiu do nível 3 direto para o 5? Há 10 minutos ele estava ali, vendendo equipamentos na praça e agora já saltou 2 níveis. O pânico e a inveja se espalham. Um figurante sugere, desesperado, oferecer a irmã de 18 anos para o Sombra, só para pegar carona no nível dele. O colega do lado corta a ilusão na hora. Se ele recusou 1 milhão em dinheiro, por que se interessaria pela irmã de um Zé Ninguém? A frustração é palpável. Eles acabaram de suar sangue para chegar ao nível 3 e o cara já está no 5. Como competir com um monstro desses? Wang Meng tosse, sentindo o peso dos ferimentos e da realidade. Ele interrompe o desespero do grupo. É melhor não pensar no Sombra agora. O foco é outro. Eles precisam voltar para a realidade e alertar suas famílias e amigos sobre o jogo abandonado por Deus. O mundo vai entrar em colapso. Eles precisam garantir que seus entes queridos estejam preparados. Com a ordem dada, o grupo desloga. Seus avatares se dissolvem em luz azul. No mundo real, a luz do sol invade um quarto. Wang Meng abre os olhos, puxando o ar. Ele está deitado em uma cama. A transição o deixa desorientado por um segundo, até que leva a mão ao rosto. Ao seu redor, homens fardados com uniformes de polícia reagem com alívio imediato. Eles gritam para chamar o capitão. O irmão Wang acordou. Um dos policiais se aproxima, a voz trêmula de preocupação. Ele diz que todos ficaram apavorados, pois o corpo de Wang Meng havia ficado semi-transparente. O outro policial o repreende, dizendo que ele deveria ter descansado, que eles poderiam ter vigiado o suspeito em seu lugar. Mas Wang Meng não quer saber de descanso. A expressão dele endurece. O olhar de um líder que acabou de ver o fim do mundo se forma em seu rosto. Ele se senta na cama, cortando as preocupações dos subordinados com uma ordem absoluta. Rápido, reúnam todos. Algo muito grande aconteceu. O mundo real acabou de acordar para o pesadelo. Dentro de uma delegacia iluminada por luzes frias, o clima é de tensão absoluta. Wang Meng, que acabou de deslogar do jogo, está prestando depoimento. Ele relata o encontro quase fatal de sua equipe de elite e a intervenção de um único jogador. O policial à sua frente arregala os olhos, incrédulo. O salvador, de ID Sombra, não apenas os resgatou, como saltou do nível 3 direto para o nível 5 em questão de minutos. O policial sua frio. Chegar ao nível 5 agora? Isso significa que esse Sombra é o primeiro do mundo inteiro. Ele questiona como é possível, sugerindo que Sombra deve ter matado outro chefe, e levanta uma questão sombria. Se ele já estava no nível 3 há 1 hora, por que não voltou para a realidade? Será que ele não tem parentes para avisar? Wang Meng abaixa a cabeça, admitindo que talvez ele realmente seja sozinho. No fundo da sala, uma policial novata chamada An Yu
levanta a mão, com um brilho de emoção nos olhos. Ela sugere que Sombra pode ser um viajante entre mundos, argumentando que em histórias assim, eles geralmente são órfãos que ficam poderosos rápido. O silêncio na sala é ensurdecedor. O capitão a repreende na hora, mandando-a parar de ler romances em um momento tão crítico. O capitão assume o controle da reunião. A expressão dele é de puro chumbo. Ele revela que as informações de Wang Meng batem com os relatórios do alto escalão do governo. A verdade é aterrorizante. Pessoas mais velhas estão morrendo pouco depois de adormecer. Cruzando os dados, a conclusão é uma só. Se a sua vida chegar a 0 dentro do jogo, você morre de verdade no mundo real. O choque toma conta dos policiais. É um evento sobrenatural. O capitão confirma. A humanidade está passando por uma invasão de habilidades sobre-humanas. Uma ordem de emergência global foi emitida. Todos os países estão correndo para explorar o jogo abandonado pelos deuses. Se a nação deles ficar para trás, perderão a iniciativa internacional. Eles precisam de um exército especializado e precisam agora. O capitão olha diretamente para a novata. Ele nomeia An Yu como capitã do primeiro esquadrão, com Wang Meng como vice-capitão. O motivo? A personalidade excêntrica dela pode ser a mais adequada para lidar com o alvo principal deles. A missão é clara e urgente: descobrir a verdadeira identidade do Sombra, fazer contato e, se possível, estabelecer uma parceria oficial com ele. O governo quer o monstro do lado deles. Enquanto o governo se mobiliza, a futilidade reina na escola de Qin Xiaoyu. Os alunos estão em pânico. Um figurante explica que o colega Zhang Wei descobriu uma regra. Pessoas que dormem ao mesmo tempo na mesma região nascem na mesma vila de iniciantes. O desespero bate, com alunos querendo correr para casa para proteger os pais. Mas Xiaoyu não está preocupada com seus pais. Ela está sentada, olhando para o celular, fervendo de raiva. Na cabeça dela, o mundo está virando de cabeça para baixo e Qin Feng sequer apareceu para se desculpar pelo tapa que deu nela. A arrogância dela a cega. Ela pensa que ele está se achando demais, que sempre dava um jeito de agradá-la quando ela ficava brava. Ela jura para si mesma que se ele não pedir desculpas 1000 vezes, nunca o perdoará. A mente dela viaja para o dia anterior, o show de luzes, a multidão, o rosto de seu ídolo, Song Fei. Ela chora de saudade. E então, uma epifania distorcida a atinge. Se dormir faz as pessoas entrarem no jogo, Song Fei com certeza está lá. Ela precisa encontrá-lo. Para isso, ela precisa de poder. Ela manda uma mensagem para Zhang Wei, chamando-o de mestre e pedindo um guia. Do outro lado da tela, Zhang Wei sorri com malícia. A deusa arrogante veio rastejar por ajuda. Vendo uma oportunidade de ouro para conquistá-la, ele entrega o segredo da sobrevivência inicial: colocar todos os pontos em agilidade. Xiaoyu pergunta se isso vale até para classes mágicas, e ele confirma. A agilidade aumenta a velocidade de conjuração e impede que os monstros a alcancem. Mas Xiaoyu ainda tem medo de lutar. Zhang Wei a tranquiliza com uma informação crucial. Assim que o primeiro jogador da vila alcançar o nível 5, o portal de teletransporte será ativado. Ele promete que quando isso acontecer, irá até ela para carregá-la no jogo. Xiaoyu comemora. Ela chama Zhang Wei de cachorrinho útil em seus pensamentos. Com um sorriso de superioridade, ela se deita na cama e fecha os olhos. Ela acha que vai entrar no jogo, ficar muito à frente de Qin Feng e humilhá-lo. Ela nem imagina a distância abissal que já existe entre os dois. Longe das ilusões da irmã, no coração sombrio da floresta do jogo, o verdadeiro rei está colhendo seus espólios. Qin Feng está ajoelhado diante do lute do amaldiçoador. Uma luz dourada ilumina seu rosto por baixo da máscara. O sistema anuncia o prêmio: Anel Amaldiçoado, raridade ouro. Os status são absurdos. O anel concede mais 8 em todos os atributos, mais 26 de resistência a elementos sombrios e um multiplicador de dano crítico em pontos fracos. Qin Feng faz as contas rapidamente. 8 pontos em cada atributo significa um total de 32 pontos extras. Aquele pequeno anel equivale a 3 níveis inteiros de puro poder, fora a resistência que o tornará um tanque contra criaturas das trevas. Mas o banquete não acaba aí.
Um livro de habilidade prateado flutua diante dele. Corte Sombrio, uma habilidade exclusiva para assassinos. Ela permite que ele se teletransporte em linha reta por 15 metros, entre em estado furtivo por 5 segundos e realize 3 cortes devastadores em todos os inimigos no caminho. Cada golpe é considerado um ataque pelas costas. Os olhos de Qin Feng brilham. Dano em área, mobilidade extrema e furtividade em uma única técnica. Ele aprende a habilidade na hora, mas ele não se contenta com o básico. Ele abre seu painel do talento primordial. Ele tem pontos de evolução sobrando e sabe exatamente onde usá-los. Primeiro, a economia. Ele gasta 8 pontos e evolui a Mão da Ganância de Esmeralda para Diamante. O sistema confirma a loucura. Agora ele tem 220% de chance de obter um item extra e 40% de chance de que esse item suba de raridade. Qin Feng sorri. A partir de agora, todo monstro que ele matar vai vomitar no mínimo 2 itens extras. Ainda resta um ponto. Ele gasta 3 pontos anteriores e eleva o recém-adquirido Corte Sombrio para o nível Platina. A distância do teleporte sobe para 21 metros. O tempo de furtividade vai para 7 segundos. A quantidade de golpes aumenta para 5 e o dano base dobra. Ele estala a língua levemente irritado porque o tempo de recarga da habilidade não diminuiu, mas logo um sorriso predatório toma conta de seu rosto. Ele cruza os dados na mente dele. Com o tempo de furtividade base que ele já possui, somado aos 7 segundos do Corte Sombrio, ele percebe o monstro que acabou de se tornar. Ele pode intercalar as habilidades, ele pode se tornar completamente invisível para sempre. Ele guarda um livro de habilidade inútil para ele, o Grito de Guerra, sabendo que vai render um bom dinheiro com os guerreiros da vila. Um rugido rasga a chuva. Um rastejante costurado de nível 4, uma aberração vermelha com múltiplas garras, salta das sombras em direção a ele. Qin Feng nem pisca. Perfeito para testar o poder. Ele desaparece. Um feixe de luz azul corta a escuridão. O corpo de Qin Feng atravessa o monstro em um piscar de olhos. O espaço ao redor da criatura é retalhado por lâminas invisíveis. Menos 725, menos 725, menos 725. Os números vermelhos explodem no ar. O monstro de nível 4 é fatiado em pedaços antes mesmo de tocar o chão. Morte instantânea. Qin Feng ressurge das sombras, ajeitando o capuz. A eficiência dele atingiu um patamar assustador. Antes, ele precisaria de pelo menos 2 dardos envenenados para matar algo assim. Agora é hit kill, e no mundo selvagem, quanto menor o tempo de batalha, menor a chance de morrer. Ele abre seu painel de status e foca no número mais importante do jogo. Vida útil negociável, 618 dias. A mente de Qin Feng já está no futuro. Para conseguir extrair suas habilidades e equipamentos divinos para o mundo real, o sistema exige 2 coisas: alcançar o nível 10 e pagar uma taxa mínima de 2 anos e meio de vida negociável, exatamente 900 dias. Ele olha para sua própria mochila, abarrotada de itens raros e livros de habilidades. A matemática é simples e o caminho está traçado. Ele só precisa voltar para a Vila das Conchas uma vez, vender o que não precisa, bater a meta de 900 dias. Assim que eu alcançar o nível 10, ele murmura para a floresta vazia, com a voz carregada de determinação. Poderei trazer minhas habilidades e equipamentos do jogo para a realidade. A revolução de um homem só está prestes a invadir o mundo real. A chuva continua a castigar a floresta escura, mas para alguns o clima é de vitória. Mao Li-jun, o velho Mao, sorri com ganância. Ele acaba de cumprir sua parte do acordo. Parabéns, senhorita, por chegar ao nível 3. A promessa deve ser cumprida agora, certo? Jiang Li, a arrogante herdeira, não pisca. Ela garante que a Daijiang Industrial não vai lhe dever nem um centavo. Ela entrega seu número de telefone do mundo real e faz uma oferta tentadora. Ela quer comprar a vida útil negociável dele, pagando 10 mil em dinheiro vivo por cada dia. Mao Li-jun aceita na hora, rindo alto. Na cabeça dele,
O Sombra é um idiota cego por ter ignorado uma empresária rica como ela. Enquanto eles combinam de se falar na realidade, Mal pensa consigo mesmo, achando que é um gênio. E daí se o jogo afeta a longevidade? Para ele, dá para farmar vida útil a qualquer momento. Converter habilidades do jogo em dinheiro é coisa de gente inteligente. Ele mal sabe que está vendendo a própria salvação por papel inútil. Enquanto os fracos fogem para o mundo real, Qin Feng avança. No centro da Vila das Conchas, ele toca a estrutura de pedra ancestral. Um pilar de energia azul irrompe para o céu. O sistema anuncia para todos: o portal de teletransporte da vila foi ativado. Qin Feng observa a energia fluir. Ele sabe que o portal inicial é bidirecional. Iluminar apenas o dele não adianta. Outro jogador em outra vila precisa alcançar o nível 5 e ativar o portal de lá para que a viagem aconteça. E ele já tem um alvo em mente. Na sua vida passada, o traidor Song Yifei estava na Vila dos Vagalumes. Qin Feng planeja configurar um alerta para saber o segundo exato em que o portal de lá for ativado. Mas ele não se deixa levar pela emoção. Viajar entre vilas iniciais não tem muito sentido agora. O objetivo, a verdadeira meta, é alcançar o nível 10. Somente no nível 10 ele poderá ir para o continente abandonado pelos deuses. É lá que o verdadeiro inferno e o verdadeiro jogo começam. Mas para o nível 10, ele precisa de recursos, e para isso, ele precisa abrir a loja. Um círculo de luz se forma no chão da praça. O sistema avisa: venda relâmpago de equipamentos e habilidades, apenas 10 minutos. A multidão entra em frenesi. Caramba, o Sombra apareceu de novo, grita um jogador. Outro comemora dizendo que juntou 150 dias de vida só esperando para esse momento. A expectativa é alta, afinal, na última venda, a jogadora Rosa Cinzenta comprou uma magia e saltou direto para o segundo lugar do ranking. E Qin Feng não decepciona. Ele coloca à venda um livro de habilidade de nível prata, Grito de Guerra, exclusivo para guerreiros. O leilão é brutal. O item é arrematado rapidamente. O sistema confirma a transação. Mais 300 dias de vida útil negociável para Qin Feng. Um figurante questiona se vale a pena gastar 300 dias de vida por um livro. Outro jogador, mais esperto, o chama de visão curta, explicando que a habilidade dobra a eficiência de caça. O guerreiro que comprou vai recuperar esses 300 dias em apenas 2. A febre das compras continua. Eu quero essa túnica mágica! Eu quero essas botas! Em apenas 1 minuto, o inventário de Qin Feng é esvaziado. Ele arrecada 650 dias, elevando seu total para impressionantes 2.174 dias de vida útil negociável. Mas, por baixo da máscara, a mente dele continua calculando. Ainda não é o suficiente. Para extrair seu nível, atributos, profissão oculta, equipamentos e habilidades para o mundo real, o custo será astronômico. Ele precisa de muito mais. A loja fecha. Os jogadores que não conseguiram comprar nada reclamam, implorando para que ele venda mais vezes. É no meio dessa frustração coletiva que uma garota se aproxima. É Li Bubin, a maga do grupo de Wang Meng. Ela segura um pequeno objeto brilhante. Sombra, eu tenho um item valioso. Você quer? O olhar de Qin Feng recai sobre o item. O sistema o identifica. Anel espacial. Possui 12 espaços de armazenamento e não ocupa slots de anel ou mochila. Os olhos de Qin Feng se arregalam por baixo do capuz. Um anel espacial? Esse é um equipamento de armazenamento especial raríssimo. Cada jogador só pode carregar 3 mochilas e o espaço é o maior gargalo do jogo. A taxa de drop disso é praticamente nula no início. Como essa garota conseguiu isso tão cedo? É uma sorte absurda. Na vida passada dele, um anel desses não saía por menos de 3.600 dias de vida útil. Tentando manter a frieza, ele pergunta como ela pretende vender. A resposta dela o pega de surpresa. Não quero sua vida útil, só quero adicioná-lo como amigo. Ela sorri, inocente, e se for possível, gostaria que você nos ajudasse a derrotar um boss. Qin Feng não hesita. Fechado.
O sistema confirma a amizade com a jogadora Hobgoblin Lee. Ele vai direto ao ponto. Que tipo de boss é? É um boss de nível ouro, ela responde. Qin Feng trava. Qual o nome dele? Li Bubin coça a cabeça, dizendo que estava muito longe e não viu direito, mas que era um barco velho caindo aos pedaços no pântano. A mente de Qin Feng trabalha a 1000 por hora. Um barco velho? Um boss ouro? Só pode ser o navio fantasma dourado, um boss raro especial que pode aparecer em qualquer nível, com uma taxa de spawn minúscula e que dropa itens valiosíssimos. No futuro, guildas inteiras entrariam em guerra só pelo direito de tentar matá-lo, e como ele apareceu na vila inicial, seus status estão travados no nível 5. É a versão mais fraca e mais fácil de matar de toda a história do jogo. Ele olha para Li Bubin. Encontrar o navio fantasma tão cedo, conseguir um anel de armazenamento raro do nada. Ele junta as peças. Os rumores da sua vida passada diziam que no time de Wang Meng havia uma garota com a sorte de carpa dourada. Alguém que tropeçava em baús, chefes e templos só andando por aí. Ele achava que era marketing do governo. Mas é real. É ela. A lendária carpa dourada está bem na sua frente. Percebendo o olhar fixo dele, Li Bubin cora levemente. Sombra, por que está me olhando assim? Nada, ele desconversa. Enquanto os dois conversam na saída da vila, olhos maliciosos os observam das sombras. Um homem careca, líder de um grupo de bandidos, sorri. Ele se gaba para os seus capangas que no passado conquistou a Cidade da Areia e garante que eles viverão no luxo. Um dos capangas aponta para Qin Feng e Li Bubin. O líder ri, achando que o Sombra é só um moleque ingênuo saindo para passear com a namorada. A ordem é dada. Vamos segui-los. Alheios à emboscada, Qin Feng e Li Bubin caminham sob a chuva. Qin Feng dita as regras. Ele ajuda a matar o boss, mas se dropar algo útil para assassino, é dele. O resto fica com o grupo dela. Li Bubin pergunta sobre o time de Wang Meng. Qin Feng é prático. O time deles tem todas as classes. Se não sair nada para ele, ele trabalharia de graça. Li Bubin concorda, mas faz um pedido fofo. Se sair equipamento para o capitão Wang Meng, o Sombra poderia dar um descontinho? Sem problema, ele responde. Animada, ela diz que devem partir assim que Wang Meng logar no jogo, e pergunta para onde estão indo agora. Qin Feng não para de andar. Estamos a caminho de enfrentar o boss de nível ouro. Li Bubin congela. O pânico estampa o rosto dela. Grandioso líder, você é um assassino e eu sou um mago. Você pode ficar invisível, mas eu não consigo tancar os ataques dele. A resposta de Qin Feng é fria como gelo. Eu dou conta sozinho. Você pode ficar em um lugar seguro assistindo. Hã? Ela fica boquiaberta. Sozinho? Contra um boss ouro? Ela tenta argumentar que é um exagero, mas antes que termine a frase, um brilho azul escuro envolve Qin Feng. Ele simplesmente desaparece no ar. Chefe, chefe, para onde você foi? Ela chama, olhando para os lados, completamente sozinha no meio da floresta escura. Atrás das árvores, o líder dos bandidos dá uma gargalhada maligna. Ele tem certeza de que o Sombra enganou a garota e fugiu. Ele ordena que seus homens a peguem. Eles vão se divertir primeiro e decidir o que fazer depois. Os bandidos avançam, elogiando a sabedoria do chefe. Mas o sorriso do líder morre antes mesmo de se formar completamente. Uma sombra densa e assassina se materializa bem no meio do grupo. Hã? O líder murmura. Os olhos de Qin Feng brilham com uma luz dourada letal. Corte sombrio. Linhas de luz azul rasgam a escuridão em zigue-zague. O teleporte é instantâneo. A lâmina de Qin Feng atravessa os 5 bandidos em uma fração de segundo. O impacto é devastador. Sangue e luzes do sistema espirram para todos os lados. Os 5 corpos caem no chão simultaneamente, fatiados. O sistema avisa. 5 jogadores mortos, totalizando míseros 12 dias de vida negociável. Qin Feng olha para os corpos se dissolvendo com puro desprezo. Pobres demais. Vou considerar como se tivesse matado 2 mobs.
Ele caminha de volta para a trilha, desativando a invisibilidade bem na frente de Li Bubing. Ela dá um pulo de susto. Hã? Chefe, onde você estava? Algumas pessoas estavam nos seguindo. Eu as mandei de volta para a cidade. Ele responde, com o tom de quem acabou de varrer o chão. A inocência da carpa dourada ataca novamente. Oh, achei que o chefe tinha saído para fazer xixi. Aliás, com essa sua habilidade de invisibilidade, ir ao banheiro deve ser super prático, né? Pode fazer suas necessidades em qualquer lugar sem ninguém ver. Pera, mas se o cocô sair do seu corpo, ele aparece? Ou será que... Qin Feng olha para ele em silêncio absoluto e mortal. A gota de suor escorre na testa dele diante de tanta estupidez. Ele suspira, ignorando a loucura. Anda logo, leve-me até esse boss que você mencionou. O ar da Vila dos Iniciantes tem um gosto salgado e incrivelmente real. Qin Xiaoyu materializa-se no jogo, maravilhada com cada detalhe. O sistema logo lhe entrega um presente que infla ainda mais seu ego, uma classe oculta, sacerdote da vida. Na cabeça distorcida dela, esse poder a torna finalmente digna de seu ídolo, Song Fei. Ela se pergunta se ele está bem e se conhece o segredo de colocar todos os pontos em agilidade. Ao mesmo tempo, o rancor fala mais alto. Ela resmunga, chamando o irmão Qin Feng de idiota, reclamando que vive mandando nela, mas nunca é confiável quando é preciso agir. Ela decide que não precisa dele. Com sua nova classe e a promessa de ajuda do colega Zhang Wei, Qin Feng que se vire sozinho. Mas a lealdade de Xiaoyu é tão frágil quanto o papel. Ao olhar para o céu, ela vê o ranking da vila. O jogador Sombra está isolado no primeiro lugar, já no nível 6. Zhang Wei, que ela achava incrível, está apenas no nível 3. A ambição fala mais alto. Ela percebe que o Sombra é o verdadeiro líder e decide que se conseguir entrar para o time dele, vai subir de nível muito mais rápido. O único problema é, onde encontrar esse gigante? Enquanto procura, ela esbarra em um grupo desesperado. O guerreiro Wang Meng pragueja, sem conseguir entrar em contato com um jogador chamado Baloiçar ao Vento. O tempo está acabando e a equipe sabe que é suicídio caçar monstros sem uma curandeira. Eles admitem que não são como o Sombra, que pode solar tudo, e precisam formar um time completo. Vendo a oportunidade perfeita para se infiltrar e ganhar experiência, Xiaoyu se aproxima com um sorriso doce. Olá, com licença, vocês precisam de uma curandeira? Eu sou uma classe oculta, sacerdote da vida. Enquanto a irmã joga seu jogo de manipulação na zona segura, o verdadeiro Sombra está de frente para a morte. A chuva cai violentamente sobre um pântano escuro. No meio da água turva, um barco de madeira apodrecida emana uma luz verde fantasmagórica. Qin Feng observa a cena do alto de um penhasco. É ele, o navio fantasma dourado. Ele se vira para a maga Li Bubing e dá a ordem com frieza. Fique aqui esperando, se esconda, cuidado para não ser emboscada. Eu vou lidar com o boss. Ela engole seco, chamando-o de grande líder e pedindo para ele ter cuidado. Qin Feng salta para o pântano. Assim que seus pés tocam o solo, o sistema emite um alerta vermelho. A influência do navio fantasma transformou a área em uma zona de fúria. A taxa de perda de vida ali é 100 vezes mais rápida. Ficar alguns minutos consumirá um dia inteiro de vida real. Mas Qin Feng não se abala. O boss tem um limite de 45 minutos para desaparecer. É tempo mais do que suficiente. Ele avança. A lâmina corta a escuridão. Corte sombrio, dardo venenoso, golpe de quebra de sombra. Os números de dano explodem no ar. A mente de Qin Feng trabalha como um supercomputador, calculando cada mecânica do boss de nível ouro. Ele sabe que a maioria dos times é aniquilada porque ataca o esqueleto ou o casco do navio. Mas o verdadeiro ponto fraco é o pequeno sino de fogo fantasma na proa. Ele foca seus ataques ali. O navio reage. Ao ter seu ponto fraco atingido, o boss controla a água ao redor e ergue um pilar de água colossal. Um ataque em larga escala com dano altíssimo. Um guerreiro com equipamento de prata mal aguentaria o impacto, mas Qin Feng é um Sombra. Sua agilidade inicial o faz deslizar pela destruição como um fantasma, escapando ileso. A terceira fase começa. O navio fantasma dourado invoca 12 fantasmas aquáticos apodrecidos.
Cada um deles possui a força de um boss de nível prata. Eles atacam furiosamente, uma horda projetada para desorganizar e massacrar qualquer equipe. E o pior, eles renascem a cada 3 minutos. Mas Qin Feng não é uma equipe, ele é invisível. Os fantasmas vagam pela água, incapazes de detectá-lo. Qin Feng encontra o ângulo perfeito. Ele libera o corte sombrio. Linhas de luz azul retalham a horda inteira de uma só vez, exterminando as 12 criaturas antes que possam reagir. Do alto do penhasco, Li Bubing assiste a cena completamente paralisada. Aquele é o líder do ranking? Ele some e aparece, e o boss já perdeu 1/3 da vida sem sequer conseguir tocá-lo. A voz de Qin Feng soa de repente, ecoando das sombras. Pequeno Preto, se eu for atingido, eu morro. Você não precisa fazer nada, apenas me espere voltar. Li Bubing pisca, confusa. Hã? Por quê? Você não está ganhando agora? E também, quem é o Pequeno Preto? Você não é o Pequeno Preto? Ela inflou as bochechas, indignada. Grande líder, meu nome é Li Bubing, não é Pequeno Preto, parece nome de cachorro. A resposta de Qin Feng é seca e cortante. Entendi, Pequeno Preto. Mas a tranquilidade da caçada está prestes a acabar. Nas árvores atrás de Li Bubing, olhos gananciosos observam. O líder dos bandidos, aquele que foi humilhado na vila, cerra os dentes. Ele costumava destruir lendas no passado e não aceita ser intimidado por um moleque. Um de seus capangas avisa que a garota está sozinha na borda do penhasco quando o Sombra luta sozinho lá embaixo. O líder sorri com malícia. Ele trouxe todo o seu bando. A emboscada está armada. Lá embaixo, a luta atinge seu clímax. A vida do navio fantasma dourado cai à metade. Qin Feng se prepara. Ele sabe que essa é a 4ª e mais complicada mecânica do boss. Ao chegar na metade da vida, o navio libera uma onda de alma em uma área gigantesca. A energia roxa varre o pântano. Qin Feng é atingido. O sistema o trava. Ele está imobilizado por 5 longos e agonizantes segundos. Para um assassino, não poder se mover é uma sentença de morte. O ataque do boss desce com força total. Menos 1059. O impacto levanta uma cortina de água e lama. O painel do sistema pisca em vermelho sangue diante dos olhos de Qin Feng. Você morreu. Você morreu. Perdeu 326 anos de vida, não negociável. Você morreu. Perdeu 1087 dias de vida, negociável. 2 esferas gigantescas e brilhantes de energia vital saltam do corpo caído, iluminando o pântano escuro. Do alto do penhasco, o líder dos bandidos explode em uma gargalhada histérica. Ele aponta para o corpo lá embaixo, zombando do idiota que todos chamavam de chefe e que achou que podia desafiar um boss de ouro sozinho. A ganância cega o bandido. Ele vê a bola de vida gigantesca flutuando sobre o cadáver. Centenas, talvez milhares de dias de vida. É uma fortuna incalculável. Vamos, pessoal! Ele grita, sacando o machado. O boss já perdeu metade da vida. Vamos acabar com ele. Hoje vou pegar a parte do Sombra. O bando avança sedento por sangue e riqueza. Mas enquanto o líder corre em direção ao pântano, com um sorriso rasgando o rosto, seus olhos focam na cena lá embaixo. O sorriso vacila. Um ponto de interrogação se forma em sua mente. Algo ali não faz sentido. O brilho do teletransporte ilumina a praça da Vila das Conchas. O líder dos bandidos e seus capangas materializam-se na zona segura, ofegantes e com os rostos contorcidos de ódio. Eles acabaram de provar o gosto amargo da morte. Um dos figurantes grita indignado com a força absurda do boss. Eles mal haviam pisado no pântano e foram obliterados instantaneamente por colunas de água gigantescas. O terror se mistura com a incredulidade. Como diabos o Sombra conseguiu tirar metade da vida daquela aberração sozinho? O líder dos bandidos cerra os dentes, os olhos injetados de raiva. Ele se recusa a aceitar essa humilhação. Tiveram perdas enormes, mas a ganância fala mais alto. Ele ordena que voltem. Enquanto isso, de volta ao pântano chuvoso, Qin Feng ressurge das sombras. Ele pousa suavemente na água turva, cercado por dezenas de esferas brilhantes de vida deixadas pelos jogadores mortos.
Li Bubing, a maga que ele apelidou de Xiao Rei, Pequeno Preto, corre até a beirada do penhasco. Ela comemora o retorno rápido do chefe e explica que um grupo de idiotas tentou invadir a área, mas foi varrido pelas colunas de água do boss. Qin Feng dá um sorriso de canto. Presunçosos. Ele conhece esse navio fantasma dourado melhor do que ninguém. Na sua vida passada, ele comeu o pão que o diabo amassou contra esse monstro. Ele sabe que a habilidade de paralisia só é usada uma vez. Agora que o boss está com menos da metade da vida, o perigo real é a sua capacidade de desaparecer e atacar à distância. Mas para Qin Feng, isso não é um problema. Já decifrei completamente seu padrão de movimento, ele murmura. Ele avança. A escuridão o envolve. Sombra instantânea. Dardo venenoso. Ele se move como um fantasma letal, fatiando o ar e drenando a vida da criatura. Mas a paz da caçada é quebrada. No alto do penhasco, o líder dos bandidos e seu grupo retornam. Eles avistam Qin Feng lutando contra o boss novamente. O líder dá um sorriso sádico, vendo a oportunidade perfeita para derrubar o Sombra e roubar a glória. O que eles não esperavam era a lealdade da maga adrajada. Xiao Rei vê os bandidos se aproximando. Irritada com a insistência daqueles idiotas em atrapalhar, ela ergue seu cajado. Ela não vai deixar ninguém roubar a vitória do seu chefe. Os deuses disseram que vai trovejar hoje, ela grita. Raios rasgam o céu e atingem os bandidos em cheio. Os números de danos sobem. -45, -39, -44. Os capangas tomam um choque, xingando e procurando o agressor, até que apontam para a maga na beirada. O líder dos bandidos ferve de ódio. Vádia intrometida, matem ela! Ele avança com o machado erguido. O pânico toma conta de Xiao Rei. Ela solta um grito agudo de socorro e começa a correr pela floresta, com o bando de assassinos em seu encalço, prometendo matá-la. Lá embaixo, alheio à perseguição, Qin Feng dá o golpe final. O navio fantasma dourado desmorona, desfazendo-se em energia. Qin Feng respira fundo, exausto. O boss não decepcionou. Mesmo travado no nível 5, matá-lo sozinho foi um teste de resistência. Ele sabe que a batalha demorou demais e atraiu abutres. Ele já notou a presença dos bandidos no penhasco e de um segundo grupo escondido perto do pântano, apenas esperando para matá-lo e roubar o loot. Mas antes que os abutres possam agir, o sistema explode em notificações douradas. O boss dourado caiu. Qin Feng recebe colossais 4.800 pontos de experiência, subindo direto para o nível 8. Ele ganha 7 pontos de evolução e 216 dias de vida negociável. E então, o mundo inteiro para. Um anúncio global ecoa nos céus de todos os servidores. O jogador Sombra, da Cidade das Conchas, conseguiu a primeira eliminação de um boss de classe dourada no servidor. Nas zonas seguras, o choque é absoluto. Jogadores arregalam os olhos. Boss dourado? Primeira eliminação? Um figurante coreano entra em negação, jurando que um feito desses só poderia ser de um compatriota. Wang Meng, ouvindo o anúncio, sente um arrepio nas espinhas. Há pouco tempo, Sombra estava matando um boss bronze, agora um dourado? A diferença de poder entre eles se tornou um abismo intransponível. Até mesmo a arrogante Qin Xiaoyu, em algum lugar do jogo, sorri com segundas intenções. Ela tem certeza que se convencer esse Sombra a ajudá-la, encontrará seu ídolo Song Fei em um piscar de olhos. De volta ao pântano, o segundo grupo de abutres baba olhando para a montanha de itens brilhantes que o boss deixou cair. O líder deles sorri com desdém, achando que o Sombra está escondido por medo. Ele dá a ordem para um caçador chamado Guang. Use a habilidade e encontre o alvo. Guang puxa a corda do arco. Uma flecha de energia corta o céu e se transforma na Águia Fantasma, uma habilidade anti-furtividade que ilumina a área com penas mágicas. Nas sombras, Qin Feng apenas observa, quase com pena. O caçador está confiante, mas é inútil. A classe oculta, Sombra, concede um bônus passivo de +1 no nível de furtividade. Uma habilidade de revelação de nível 1 é como tentar iluminar o fundo do oceano com um fósforo. Ele é indetectável.
Guang abaixa o arco, confuso, e relata ao chefe que não há ninguém ali. O líder dos abutres ri, crente que o Sombra fugiu apavorado ao ver o tamanho do grupo deles. Eles decidem montar guarda. O loot de um boss tem uma proteção de 5 minutos. Depois disso, qualquer um pode pegar. Eles só precisam esperar. Mas o relógio deles já havia zerado. Antes que pudessem sequer piscar, a própria escuridão ao redor deles danha vida. Tentáculos e lâminas de sombra negra irrompem do chão e do ar, cruzando o espaço em ataques cruzados fulminantes. É um massacre absoluto e silencioso. O grupo inteiro é perfurado e fatiado simultaneamente, desabando no pântano e se dissolvendo em luz antes mesmo de conseguirem soltar um único grito de socorro. Pisando no lugar onde os abutres estavam há um segundo, Qin Feng desativa a furtividade e relaxa os ombros. Agora tá bem mais tranquilo. Ele nota a ausência de Xiao Rei, mas decide procurá-la depois. O que importa agora é o tesouro. Ele abre seu painel. Os pontos de evolução que sobraram, somados aos 7 que acabou de ganhar, são exatamente o que ele precisa. Ele evolui a Mão da Ganância. A habilidade salta do nível diamante para o nível épico. A chance de obter uma cópia adicional do loot sobe para absurdos 300%. E o mais quebrado, o item extra agora tem 100% de chance de subir 1 grau de raridade. Os olhos de Qin Feng brilham com pura ambição. 100% de chance de subir 1 grau, isso muda tudo. Ele não vai pegar um item de cada vez, ele vai esmagar todas as esferas de vida e o loot do boss de uma só vez. Venham até mim. Ele ativa a Mão da Ganância épica. Um pilar de luz dourada e ofuscante engole o pântano. O sistema entra em colapso com a quantidade de recompensas. Os 7 pontos de evolução se multiplicam em triplo. Os 216 dias de vida chovem em triplo na sua conta. E então, o prêmio máximo, o drop especial do boss. O sistema anuncia a entrega de não 1, mas 2 sinos da chama fantasma. Qin Feng analisa o item maravilhado. É um equipamento especial que não ocupa espaço na mochila, apenas um slot dedicado. Os status são divinos. Enquanto equipado, a morte não resulta em perda de vida. Ele possui uma passiva que aumenta a vida obtida ao matar monstros em 20%. E como ele tem 2 sinos, esse valor dobra para 40%. E para coroar, uma habilidade ativa. Sacudir o sino paralisa todos os inimigos em um raio de 100 metros por 3 segundos. É o item perfeito, o poder absoluto em suas mãos. Mas a euforia do triunfo é cortada por um grito desesperado que ecoa da floresta escura. Chefe, me ajude! Ei, o que vocês estão fazendo? Fiquem longe de mim! A voz é de Xiao Rei. O sorriso de Qin Feng desaparece. A aura de vitória é instantaneamente substituída por uma intenção assassina gélida. Ele vira o rosto em direção ao som. Xiao Rei, onde você está? A chuva castiga a floresta escura, enquanto a voz de Qin Feng ecoa por entre as árvores. Xiao Rei, onde você está? Não muito longe dali, à beira de um penhasco lamacento, Li Bubing recua, apavorada. O líder dos bandidos e seus capangas a encurralam. O líder ri, com um brilho sádico nos olhos, zombando da resistência da garota. Um dos capangas dá um passo à frente, avisando que ela não tem para onde correr e prometendo levá-la ao paraíso. Li Bubing olha para os bandidos, olha para o abismo escuro atrás de si. Ela cerra os dentes. De pura teimosia escapa de seus lábios. E sem hesitar um só segundo, ela se joga de costas no precipício. Os bandidos correm até a beirada, chocados. Um deles murmura, incrédulo, que a garota tem um temperamento forte para se matar daquele jeito. Longe dali, o painel de Qin Feng pisca. É uma mensagem de Li Bubing. Ela avisa, ainda sentindo a dor fantasma da queda, que ele não precisa mais salvá-la. Ela já morreu e renasceu no vilarejo. Por sorte, ela havia deixado toda a vida negociável com o capitão Wang antes de sair, então o prejuízo foi nulo. A expressão de Qin Feng é ilegível por baixo da máscara. Ele responde de forma curta e direta. Certo, me espera no vilarejo. Vou te dar algo quando voltar. Com a garota a salvo,
Finalmente, Qin Feng respira fundo. Ele abre seu painel de status e um sorriso se forma. A caçada ao navio fantasma foi um estouro absoluto. Ele acumulou incríveis 3.115 dias de longevidade negociável e 21 pontos de evolução. A primeira ideia é óbvia: continuar evoluindo a habilidade Mão da Ganância. Mas o sistema joga um balde de água fria. Para passar do nível épico, a habilidade exige 10 vezes mais pontos. O custo? 210 pontos de evolução. Qin Feng estala a língua. Ele sabia que não seria fácil. Ele muda a estratégia. Se a utilidade está cara, é hora de focar no dano puro. Quanto mais dano, mais fácil será triturar chefes e pegar loots melhores. Ele gasta seus pontos sem pena. O corte sombrio salta para o nível diamante. A distância do teleporte aumenta para 27 metros. O tempo de furtividade vai para 9 segundos. E a habilidade agora desfere 7 golpes devastadores em área. Em seguida, ele evolui sua passiva de ataque pelas costas para o nível ouro, garantindo 30% a mais de dano. Qin Feng faz as contas e a conclusão é aterrorizante. Com essas duas evoluções, o dano do corte sombrio dobrou. Mesmo se ele atacar de frente, sem sair da furtividade, um único golpe causa 3.000 de dano. Mas se ele sair das sombras e atacar pelas costas, os 7 cortes somados chegam a absurdos 7.000 de dano. É poder suficiente para apagar quase qualquer coisa no jogo atual. E o banquete continua. Ele analisa os espólios do boss. Chefes de nível ouro costumam derrubar alguns itens de prata e, com muita sorte, um item ouro. Mas graças à Mão da Ganância, Qin Feng tem diante de si 11 equipamentos e livros de ouro, e 2 de nível platina. Ele seleciona 3 itens perfeitos para sua classe. Primeiro, as lâminas duplas do navio fantasma, uma arma platina. O efeito único faz com que cada ataque normal acerte 2 vezes. Qin Feng nota que, como ele foca em habilidades, o efeito não é tão útil, mas o ataque base colossal, os mais 22 de agilidade e a penetração de armadura compensam tudo. A velocidade de ataque vai permitir que ele solte habilidades em frações de segundo. Segundo, a armadura de couro fogo fátuo, nível ouro. Qin Feng nunca investiu um único ponto em constituição, o que deixou com míseros 350 de HP, um verdadeiro canhão de vidro. Essa armadura entrega mais 419 de HP direto, além de defesa e bloqueio de dano. Com isso equipado, a maioria dos jogadores sequer conseguirá arranhar sua vida. Mas ele é inteligente. Com um toque no painel, ele esconde o brilho dourado da armadura, mantendo a aparência do seu set inicial esfarrapado. Ninguém vai saber o monstro que ele é apenas olhando. Terceiro e último, um livro de habilidade ouro. Sombra Fantasmagórica. Uma passiva que concede 15% de chance de esquiva, ignorando todo o dano. Qin Feng lembra que na sua vida passada, essa habilidade era considerada arriscada, pois aumentar a esquiva sacrificava outros atributos, e depender da sorte era pedir para morrer. Mas ele aperta o botão de aprender com um sorriso predatório. Com ele é diferente. Ele tem o talento de evolução infinita. Ele pode aumentar essa taxa de esquiva sem perder nenhum atributo. É vantagem pura. Fortalecido como um deus da morte, ele decide voltar para a vila. Ele planeja vender os equipamentos das outras classes para Wang Meng com um desconto. Afinal, toda essa melhoria só foi possível graças a Xiao Rei. Se não fosse por ela, ele nunca teria achado o boss. Ele caminha pela floresta quando, de repente, passos apressados ecoam na lama. Ele para. O grupo de bandidos que havia encurralado Li Bubing dá de cara com ele. O líder dos bandidos congela. O terror esvazia a cor do rosto. É o Sombra! Corre! O pânico é absoluto. Os bandidos se atropelam, empurrando uns aos outros na lama, gritando por socorro e implorando para não serem deixados para trás. Qin Feng solta um gélido. As sombras explodem. Lâminas invisíveis retalham o ar. Em um piscar de olhos, os capangas caem mortos. O líder dos bandidos tropeça e cai de joelhos. Ele chora, desesperado. Ele implora, chamando Qin Feng de irmão,
de chefe, de pai. Ele confessa que sua longevidade está com menos de 1 ano. Se ele morrer, é o fim no mundo real. Qin Feng o encara de cima, com o olhar de um juiz implacável. E quando você fazia mal para os outros, pensou no que poderia acontecer com você? Não! A lâmina desce. O sangue espirra. O sistema emite um alerta vermelho-sangue. Qin Feng adquiriu o nível 1 de assassino por matar jogadores em excesso. O debuff é brutal. Se ele morrer, perderá 75% de sua longevidade atual. Para qualquer jogador, isso seria uma sentença de falência. Mas Qin Feng apenas ajeita o capuz. Ele não liga. Ele tem o sino do fogo fátuo equipado. Mesmo que morra, ele não perde um único dia de vida. As regras do jogo não se aplicam a ele. Ao chegar na Vila das Costas, a praça está agitada. Os jogadores o veem chegar e começam a cochichar. Eles notam que ele está usando as mesmas roupas velhas de antes. Um figurante ri, afirmando com toda a certeza que o Sombra usou algum bug para matar o chefe e por isso o jogo não dropou nenhum item. Ignorando os idiotas, Qin Feng é abordado por um rosto familiar. É Xian Shao, o líder do primeiro grupo de jogadores que ele havia matado na floresta. Xian Shao se curva com um sorriso bajulador. Ele pede desculpas pelo mal-entendido de antes e oferece um presente, um livro de habilidade de assassino que eles acabaram de comprar com longevidade. Ele implora para que Qin Feng aceite e finja que nada aconteceu. Qin Feng analisa o livro. Golpe penetrante. Um ataque comum que atordoa o inimigo por 2 segundos. Uma habilidade de controle útil. Beleza, ele responde, pegando o livro e virando as costas. Assim que a capa negra de Qin Feng some na multidão, a máscara de Xian Shao cai. Os seus capangas se revoltam. Eles perguntam por que estão engolindo essa humilhação e dando itens para o cara que os matou. Eles querem juntar a galera e linchá-lo. Xian Shao manda eles calarem a boca, com um olhar venenoso. Ele explica o plano. O Sombra está crescendo rápido demais sozinho. Ele tem um segredo. A voz dele é estranha, o que indica que ele não é do círculo da elite rica deles. Deve ser um pobretão. O plano de Xian Shao é sombrio. Eles vão pedir para a família no mundo real mandar uma mulher linda, uma profissional, para seduzi-lo e descobrir sua identidade. Quando o encontrarem na vida real, vão prendê-lo, arrancar seu segredo e forçá-lo a virar um escravo coletor de longevidade para eles. Os capangas sorriem, chamando o chefe de gênio. Enquanto a teia de aranha é tecida no mundo real, Qin Feng encontra Li Bubing na praça. Ele entrega os equipamentos de mago. A garota, que avisa que seu nome é Li Bubing e não Xiu He, quase tem um infarto de alegria. O colar e a habilidade dobram seu dano e sua regeneração de mana. Ela vai decolar. Ela agradece profusamente. Qin Feng é prático. Ele diz que só está cumprindo o combinado e pede o anel dimensional. Ela entrega o anel dobrado na hora. Agora, com 27 espaços no inventário, Qin Feng se prepara para procurar o Wang Meng e vender o resto do loot. Mas Li Bubing o interrompe com uma informação que faz o sangue de Qin Feng gelar. Ah, chefe, ela diz, casualmente. Quando eu estava fugindo na floresta, achei uma caverna no chão. Acho que é uma entrada para uma ruína. Tem interesse? Os olhos de Qin Feng se arregalam por baixo do capuz. Primeiro, o navio fantasma. Agora, uma entrada de ruína? A sorte dessa garota é um absurdo. Ele percebe que a confiança é mútua. Se ele não tivesse sido justo com o loot de ouro, ela jamais teria compartilhado essa mina de ouro. Li Bubing explica que o Wang Meng e os outros foram buscar um novo sacerdote e vão demorar. Ela marca a localização exata da ruína no mapa de Qin Feng, contando que ouviu gritos lá de dentro antes de fugir. Os planos de Qin Feng mudam instantaneamente. Ele avisa que vai para a ruína agora e negocia com Wang Meng depois. Ele se vira e as sombras o engolem, desaparecendo da praça. Enquanto corre pela floresta, a mente de Qin Feng trabalha a mil. Ele planejava apenas farmar até o nível 10, para liberar a extração de habilidades para o mundo real. Mas uma ruína muda tudo. Ruínas iniciais são instâncias fechadas.
Independentemente do tipo, até os monstros mais comuns lá dentro são de nível bronze ou prata. Para um jogador normal, é um cemitério. Mas para Qin Feng, com seu dano na casa dos milhares e invisibilidade infinita, a escuridão se fecha ao redor dele enquanto ele se aproxima da entrada. Para mim, isso significa toneladas de longevidade e pontos de evolução.